Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de compreendermos a Tua palavra, de adorarmos o Teu nome, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos escolheu, o Senhor tem chamado a nossa atenção para si através do sacrifício de Cristo Jesus. Muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos na nossa caminhada, mas o Senhor é gracioso demais, maravilhoso demais, ó Deus, e tem nos dado do Teu amor e da Tua misericórdia em Cristo Jesus. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor tem nos abençoado muitas vezes mais do que nós merecemos. Mais uma vez, então, nós nos aproximamos do Senhor e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor traga a Tua palavra ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, Deus, exponha o nosso coração à Tua palavra e crie transformação. É o Senhor que transforma, Deus. Por isso nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando isso, unindo todas as coisas, e aqui unindo todas as coisas em Cristo. Como já tenho dito para vocês nesses dias na nossa série, né, a nossa vida é muito mais fragmentada. E não é só nossa, não. Né? Como diz o sábio livro de Salomão, não existe nada de novo debaixo do céu. Nada de novo debaixo do céu. Né? Talvez a gente dá uma repaginada na forma em que cometemos alguns pecados. Né? É um pouco mais criativo, talvez, a forma, mas os pecados são os mesmos, as deficiências são as mesmas, os problemas morais, né, são os mesmos, e a raiz do mal é a mesma. A raiz do mal é a mesma. A raiz do mal é a nossa desconexão com Deus. É a nossa desconexão feita a partir dos nossos primeiros pais. Então, essa desconexão é a raiz de todo o mal, de todas as mazelas que nós passamos, que nós experimentamos na vida. Daí, quando Paulo olha para essa realidade em Efésios, ou para a cultura greco-romana, ele diz o seguinte: bom, essa realidade é inerente à experiência humana, à experiência de sofrimento, de dor, de desesperança, à experiência de desconexão, de não se encontrar, de nunca estar satisfeito, não estar satisfeito com aquilo que você tem, não estar satisfeito com o seu corpo, não estar satisfeito com os seus relacionamentos. Essa sensação de insatisfação que nós temos é porque a nossa vida está fragmentada. Então, em Cristo, Paulo vai dizer, todas as coisas vão convergir. Em Cristo, Deus vai colocar em ordem todas as coisas. Porque o que o pecado fez foi colocar em desordem todas as coisas. Foi isso que aconteceu. O pecado veio e, sabe quando você faz aquele, não sei se você já fez aquele experimento de puxar a mesa, de puxar uma mesa pronta, assim, a toalha da mesa, e ver se a toalha fica, se as coisas que estão sobre a mesa ficam no mesmo lugar? Eu, quando criança, fiz esse experimento e não deu certo. Minha mãe ficou muito brava comigo, porque eu quebrei alguns copos, alguns pratos, algumas vasilhas dela, porque eu achava que aquilo ia funcionar. O pecado faz exatamente isso com a gente. A nossa mesa estava posta, estava em ordem. Mas ele veio e puxou a nossa mesa, e ela entrou em desordem. Mas diferente, né, da nossa realidade, onde a gente consegue recolocar as coisas, na realidade da vida, somente Cristo pode recolocar as coisas no seu devido lugar. Somente Cristo pode fazer isso. Então, o que Paulo está falando aqui para nós em Efésios é exatamente sobre essa realidade. Bom, se você não veio, eu juro que é a última vez que eu vou recapitular isso com vocês, porque semana que vem a gente passa por uma outra parte do texto e a recapitulação acaba. Pelo menos essa aqui que eu estou mostrando para vocês, pelo menos essa aqui. Mas como recordar é viver, se você não veio até agora, deixa eu te mostrar o que você perdeu. E daí, se você perdeu alguma coisa, você pode ir lá no nosso podcast e ver, né, as mensagens anteriores e se atualizar. Bom, o que nós vimos até agora? Quando a gente começou a nossa jornada no capítulo 1 de Efésios, nós vimos o seguinte: Deus, o Pai, determinou em Cristo
que em Cristo todas as coisas sejam unificadas e convergentes. Era aquilo que nós estávamos conversando aqui no começo da nossa reflexão. E daí, em Cristo, os nossos corações são sincronizados com a vontade de Deus. Aquela desordem, aquele momento de insatisfação, aquele sentimento de deslocamento que nós temos, por causa de Cristo foi apaziguado. Então, a nossa vontade agora, o nosso coração está sincronizado com Cristo. No capítulo 2, nós chegamos a essa verdade. Em Cristo, os nossos corações são sincronizados com Deus, o que resulta em uma sincronia com a comunidade. Ou seja, você não consegue ser um cristão fora de uma igreja. Essa ideia de cristão desigrejado é uma falácia da nossa web ou do nosso mundo virtual, né? Tem algumas pessoas que dizem, eu sou um web crente. Isso aí não existe. Não existe. A concepção de comunidade, ela é muito importante. Porque é na comunidade que os nossos corações são forjados. É na comunidade que os nossos corações são exercitados ao perdão, à misericórdia. É na comunidade que os nossos corações, ou que os nossos dons espirituais, as dádivas que Deus nos dá, são distribuídas. É dentro dessa comunidade, então, que agora, em Cristo Jesus, nós podemos sincronizar a nossa vida. Ainda, o efeito dessas duas sincronias é a construção de uma vida alicerçada em Cristo, que é orientada pela fidelidade. Como eu já disse para vocês, na palavra de Deus não existe o tema sucesso. Porque para Deus, sucesso é fidelidade. Ou seja, o que a Bíblia nos desafia não é uma vida de sucesso. O que a Bíblia nos desafia é uma vida de fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus. Caminhamos então para o capítulo de número 3. E quando a gente chegou no capítulo de número 3, principalmente nos primeiros versículos de 1 a 13, nós vimos o seguinte: um discípulo genuíno é centrado em Cristo e submete à sua vontade. Compreende a mensagem central do Mestre e encontra na graça a força para se manter humilde diante de Deus. Ainda, na outra reflexão que nós fizemos no capítulo 3, esses primeiros 13 versículos, nós descobrimos o seguinte: um discípulo enraizado em Cristo, comprometido com a visão elevada da igreja, desfruta das riquezas incalculáveis do Mestre e da liberdade de acesso a Deus. Então, nós chegamos aos textos ou aos versículos que nós estamos estudando hoje. E como eu disse para vocês pela manhã, de 14 a 21 existe um momento de transição no texto. Qual é este momento de transição? Veja só. Efésios nos mostra o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 3, até do 1 ao 13, Paulo nos conduz a explorar nossa identidade em Cristo. Ou seja, Paulo está fundamentando tudo aquilo que ele vai expor a partir do capítulo 4, que tudo tem a ver com Cristo, tudo é convergente em Cristo. Então, Paulo está criando esse fundamento. Então, de 1 a 3, 13, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, no verso de número 13, Paulo está criando esse fundamento. Depois, então, do capítulo 4 até o final da carta, ele é abordado como devemos viver em resposta à nossa identidade em Cristo. Perceba, então, que nós temos aqui aquilo que pela manhã nós chamamos do âmago dessas sessões. Nos deparamos com uma poderosa oração que reverbera como uma profunda busca de captação divina. E daí eu lembrei vocês que uma das coisas que a gente já conversou em Efésios, a vida do discípulo de Cristo Jesus começa e termina com o quê? Com oração. A vida de um discípulo de Cristo começa e termina com oração, e a oração ela faz parte, ela é uma das disciplinas mais básicas que você precisa ter na sua vida. Duas disciplinas básicas. A primeira disciplina básica é a leitura da palavra. A segunda disciplina básica que você precisa ter é a oração. Sem essas duas disciplinas, sem essas duas asas, o seu avião não vai voar. Não vai voar. Você não terá um amadurecimento espiritual.
Então perceba uma coisa, você não precisa fazer aquelas peripécias que muitas vezes nós vemos por aí em algumas igrejas, né? Você não precisa fazer campanha de 21 dias do Daniel, de não sei quantos dias do Nabucodonosor, ou não sei de quantos dias, sei lá, a campanha que for, a campanha do gigante, a campanha da Terra Santa, a campanha que você queira inventar na sua cabeça. Nenhuma dessas campanhas fará uma diferença tremenda na sua vida se você não dedicar o seu coração à leitura da palavra e à oração. A oração é tão importante, como eu disse pela manhã, e eu gostaria de lembrar vocês. É uma das únicas coisas que os discípulos pedem, ou a única coisa, melhor dizendo, a única coisa que o colégio apostólico pede que Jesus ensine. Se tem uma coisa que os apóstolos pediram para Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. E veja, isso é tão importante porque provavelmente os discípulos de Jesus olhavam para Jesus, os apóstolos olhavam para Jesus e viam nele alguém que orava constantemente. Constantemente. Ou seja, a oração é um dos meios de graça, segundo a nossa confissão de fé, mais importante, ao qual nós desfrutamos de um relacionamento com Deus. Então, hoje pela manhã nós trabalhamos o seguinte, Efésios capítulo 3, de 1 a 13. E nós vimos o seguinte, que diante da graça, nos ajoelhamos com humilde gratidão, reconhecendo nossa impotência e nos entregando em completa dependência, confiantes em Cristo, pois somos amados e aceitos por Ele. Então, hoje pela manhã nós trabalhamos essa realidade. Hoje à noite nós vamos trabalhar o restante do capítulo, né? Efésios 3, a partir do verso 17, até o final. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra aí. Mas se você não trouxe, não se turbe o vosso coração, porque daqui a pouco o texto será projetado. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que você precisa entender quando você está lendo, principalmente esses textos que nós estamos vendo. Essa perícope. Olha, vou usar aqui um pouco do meu linguajar, meu teologuês. Essa perícope, ou seja, o texto que a gente separou para a nossa reflexão. Essa perícope que nós estamos estudando hoje pela manhã e à noite, ela tem algumas coisas importantes. Por exemplo, Paulo ele vai reforçar diversas vezes esse tema, amor e poder. Amor e poder. Amor e poder. Então veja só algumas desses reforços. Verso 16. Fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser com poder. É a oração que o apóstolo Paulo faz. Verso de número 17. Estando arraigados e alicerçados em amor. Verso de número 18. A fim de podermos compreender o amor de Deus. Verso de número 19. Conhecer o amor de Cristo. Verso de número 20. Conhecer o seu poder que opera em nós. Perceberam? É recorrente. Ou seja, uma regra de interpretação. Quando você está lendo as Sagradas Escrituras e um dos autores repete esse tema, ele está querendo nos dizer algo. Então, Paulo está dizendo algo através dessa oração. Que nós precisamos experimentar do poder de Deus para conhecer o seu amor. Pode ver que isso é recorrente. Poder, conhecer e amor. Poder, conhecer e amor. Poder, conhecer e amor. Ou seja, eu preciso do poder de Deus, revelado na pessoa de Cristo, para conseguir compreender o amor de Deus. Dessa forma, eu gostaria de caminhar com vocês na seguinte reflexão. Primeiro, veja, devemos nos entregar ao governo amoroso de Cristo. Veja o que diz o verso 17. Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E fique tranquilo, eu já preguei esse verso de manhã, mas eu vou dar uma esticada nele, porque de manhã não deu todo o tempo e eu não queria botar o pé no seu almoço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, pela manhã,
eu mostrei isso aqui para vocês. Veja só. Habite. A habitação é um lugar de acolhimento, a habitação é um lugar de relacionamento e a habitação é um lugar de ser moldado. No entanto, a palavra que Paulo usa aqui para grego não é uma palavra normalmente usada para essa ideia de habitar, mas de estabelecer. Veja, Paulo emprega a palavra que denota estabelecer, transmitindo a noção de uma residente duradouro e não passageiro. Uma das coisas que esse texto vai nos mostrar aqui, que todo presbiteriano gosta, é que se nós estamos em Cristo, se Cristo nos salvou, se Cristo nos redimiu, a obra de Cristo é completa nas nossas vidas. Nós não precisamos fazer mais absolutamente nada. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Para algumas pessoas pode parecer até um escândalo, mas nenhum dos seus pecados, após a obra regeneradora de Cristo em você, pode afastar ou tirar Cristo de dentro de você. Infelizmente, muitas vezes nós vivemos uma espiritualidade esquizofrênica. E por que eu estou dizendo isso? Olha só, nós dizemos que Deus é todo-poderoso. Vocês concordam que Deus é todo-poderoso? É uma questão básica, né? Se você não concordar que Deus é todo-poderoso, alguma coisa está errada na sua teologia. Mas tudo bem, venha comigo. Você concorda que Deus é todo-poderoso? Você concorda que Deus, de maneira intencional, enviou Cristo Jesus para salvar você, mesmo você não merecendo? Sim, você concorda que Deus, de maneira intencional, fez isso? E Deus, de maneira intencional, não somente enviou Cristo, mas ao momento que Cristo é martirizado naquela cruz pelos nossos pecados, de maneira sobrenatural, Deus ressuscita Cristo Jesus dos mortos. Em carne e sangue. Ele ressurge ao terceiro dia. E isso não é muito poderoso? Agora, veja, esse Deus tão poderoso, que faz coisas poderosas. Eu poderia citar milhares de outras coisas. Eu estou só citando uma parte pequena do plano de salvação. Mas eu poderia dar outros exemplos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, sobre o poder maravilhoso de Deus. Agora, uma outra realidade que muitas vezes eu não consigo entender. Por que as pessoas duvidam do amor de Deus e da capacidade de Deus nos perdoar e residir na gente apesar dos nossos pecados? Esse aqui, acabei de falar para vocês sobre o poder de Deus, ok? Mas um dos atributos, além do poder de Deus, é a onisciência de Deus. Você concorda que Deus é onisciente? Que Deus conhece o seu coração, as suas intenções, antes mesmo de você pronunciar qualquer palavra, antes mesmo de você rabiscar qualquer plano, Deus já conhece. Então, por que você acha que Deus se escandaliza com os seus pecados? Por que você acha que Deus é pego de surpresa com as suas atitudes? Porque veja, se você me disser que Deus, ele deixa você, ele fica longe de você, por causa dos seus pecados e das suas atitudes erradas, você está minimizando o quê? O poder de Deus. Você está minimizando a onisciência de Deus. Você está diminuindo a onipresença de Deus. Você está dizendo que o Deus Criador dos céus e da terra não consegue lidar com você. E por não conseguir lidar com você, ele se aparta de você por causa dos seus pecados. E você está me dizendo que a obra de Cristo Jesus naquela cruz não é suficiente para resgatar você. Uai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o seu Deus é tão pequeno, por que você adora Ele? Porque o meu Deus, Ele continua
Apesar da minha infidelidade, apesar do meu pecado, apesar das minhas idiosincrasias, apesar de quem eu sou, Deus continua fiel, não a mim, mas à bondade dele, à palavra dele, porque ele prometeu. Não é por causa de mim. O foco de Jesus não sou eu, mas é o foco do que ele está fazendo na história para resgatar a humanidade que ele criou, para a glória dele. É esse o Deus poderoso ao qual nós nos submetemos. Então, quando Paulo está falando aqui sobre essa residência perpétua, é algo que Deus está fazendo nos nossos corações. Então, perceba, o Carson, que é um teólogo reformado, ele diz o seguinte, ele destaca a escolha das palavras de Paulo, e em seguida usa uma ilustração para explicar a diferença entre um residente temporário e um residente de longo prazo. Ele compara a presença de Cristo em um crente a uma jornada de um casal que compra uma casa necessitando de muitos reparos. Ao longo do tempo, eles a renovam e finalmente sentem-se confortáveis em morar, porque aquela casa agora é uma casa personalizada. Afinal de contas, né? Eles conseguiram arrumar. Então, se você está passando por essa experiência, você sabe, às vezes, se você compra uma casa, você se muda para um lugar que você fala assim, agora é meu, mas sempre falta alguma coisa. Então você começa agora a empreender uma reforma. E você sabe que reformar uma coisa não é nada fácil, né? Veja a nossa comunidade aqui, né? Os construtores pediram 45 dias, nós já passamos dos 45. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil a reforma. Agora veja uma coisa. Da mesma forma, quando Cristo, por meio do Espírito Santo, passa a habitar em nós, ele encontra um lugar em más condições. Em más condições. Não existe em nós virtudes morais. Não existe em nós resiliência. Não existe em nós a fibra moral. No entanto, ele encontra um lugar, ao encontrar esse lugar em más condições, ele se dedica a essa morada, a esse ambiente, para adequá-lo a ele. Ele vai moldando e transformando o nosso caráter. É assim que Cristo está fazendo nas nossas vidas. É necessário um grande poder para transformar uma pessoa. É necessário um grande poder para transformar uma pessoa. E é por isso que Paulo ora por esse poder à igreja de Éfeso. Porque Cristo está nos transformando em um lar que vai refletir o caráter dele. É isso que Cristo está fazendo na minha vida e na sua vida. Então perceba, existe um ar de acolhimento, mas existe também um ar de segurança. E ao mesmo tempo que existe um ar de segurança, existe um ar de desafio. E eu posso descansar nesses desafios de Cristo. Porque eu sei que eu não estou moldando o meu coração ao meu gosto. Mas a partir do momento que Cristo invade a minha vida, através do Evangelho, que o Espírito Santo sela o meu coração com a sua presença, agora que vai ser o problema, né? Indiferente do seu querer, Deus vai te transformar. Está aqui o X do Evangelho. Porque não tem mais a ver com você. Tem a ver com a fidelidade do que Deus está fazendo na sua vida. E Deus é fiel em transformar você. Então perceba, Paulo está chamando os crentes de Éfeso e os discípulos de Cristo Jesus a essa experiência fantástica. Cristo entra no coração de cristão para viver, habitar e reinar ali, com o propósito de que possamos refletir o seu caráter. Como Paulo diz em Colossenses, devemos permitir que a paz de Cristo governe os nossos corações e que a palavra de Cristo habite em nós. Colossenses capítulo 3, versos de 15 a 16. Então, faça como Paulo diz aos Tessalonicenses. Não apague o espírito. Dê liberdade. Dê ampla liberdade para o Espírito trabalhar na sua vida, para Deus trabalhar na sua vida. Bom,
Esse é o primeiro conselho. E olha, eu estou muito feliz, porque nós já chegamos na metade do que eu tenho para conversar com vocês. O segundo conselho, ele vai ser um pouco mais longo, que é esse aqui. Olha só. Precisamos do poder de Deus para compreender o amor de Cristo. Veja, nós precisamos, então, do poder de Deus para compreender o amor de Cristo. Não sei se você prestou atenção. Se você estava aqui pela manhã, logo quando Paulo começa no capítulo 13, no versículo 13, a falar sobre a sua oração, ele fala que ele se coloca de joelhos e ele usa, oro para quê? Ok? E a partir, perceba, ele vai repetir novamente isso, olha só, e oro para quê? Então, 2 vezes. Então, nós chegamos aqui à segunda parte da oração do apóstolo Paulo. Verso 17, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele termina com uma linda doxologia, né? Veja, entenda que esta petição não se encontra apenas no amor dos efésios por Cristo. Não está concentrada apenas no amor dos efésios por Cristo. Embora seja algo muito bom para se orar. Mas é uma oração para que os efésios conheçam o amor que Cristo tem por eles. Parece que Paulo acredita que eles não apreciam o amor de Cristo como deveriam. E aqui eu gostaria de lembrar mais uma vez vocês. Porque no começo da nossa série eu falei sobre isso. Eu gostaria de lembrar mais uma vez vocês que a igreja de Éfeso, ela aparece novamente aonde? Aonde? Em Apocalipse. E daí, Jesus escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E qual é a orientação que Jesus dá àquela igreja? Vamos lá, meus irmãos. Não decepcione o seu pastor nessa noite. Esqueceu o quê? Esqueceu o primeiro amor. Percebeu que é uma recorrência do que Paulo está falando à igreja de Éfeso? Parece que o problema que Jesus aponta no Apocalipse já tinha suas raízes aqui. Aqui. E me parece, aqui é uma suposição, ok? Ok? Então, suposição de quem está estudando a carta. Me parece que nós temos as raízes dos problemas que Jesus vai acusar mais tarde. Éfeso tinha uma excelente ortodoxia. E é o que eles vão falar, é que Jesus vai falar. Se você pega a carta de Jesus à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, vai dizer, olha, vocês têm uma excelente ortodoxia, vocês têm uma excelente doutrina, vocês são pessoas aplicadas aos estudos das Sagradas Escrituras. No entanto, algo eu tenho contra vocês. O que eu tenho contra vocês? Vocês caíram. É essa a palavra que Jesus está usando. Vocês caíram, vocês se perderam. E aonde vocês se perderam? No primeiro amor. Então veja, o que Paulo está alertando aqui, não é que os efésios, essa igreja de Éfeso, precisava apenas amar mais a Cristo. Mas eles precisavam compreender o amor que Cristo tem por eles. Veja, o que sustenta a nossa espiritualidade? O que sustenta o vigor da nossa fé? A nossa paixão por Cristo ou o amor que Cristo tem por nós? Se você tem uma experiência em outras confissões de fé reformadas, que não a confissão de fé reformada calvinista,
Você vai perceber que, em determinado momento, a sua fé é sustentada pela paixão que você tem por Cristo. Então você vive uma busca incessante por santidade. Não que nós, presbiterianos, não buscamos santidade. Mas você vive uma busca... Eu vou mudar a palavra, porque santidade é um conceito teológico reformado. Vocês vivem uma busca constante por perfeição. Por perfeição. E por essa busca constante por perfeição, você se torna um religioso. Alguém que demonstra aquilo que não é, como os fariseus. No entanto, se você tem uma experiência bíblica de santidade, você vai perceber que é o amor de Deus que sustenta a sua fé. Então veja, quanto mais eu conhecer, quanto mais o meu coração se aprofundar, quanto mais eu entender a dimensão do amor de Deus pela minha vida, mais madura será a minha fé. Mais viva será a minha fé. Mais apaixonada será a minha fé. Por quê? Porque a minha fé, a minha percepção da ação de Deus na história não está alicerçado naquilo que eu sinto. Porque tem domingo que você vem à igreja e você não sente absolutamente nada. Nada. Não é verdade? Mas se você tem uma percepção daquilo que Deus está fazendo na história, apesar do seu sentimento, você sabe que Deus é fiel e está construindo algo na sua vida. Que Deus é fiel e está fazendo algo na sua vida. Então veja, é isso que Paulo está nos ensinando. Veja o que o Carson vai dizer novamente sobre esse texto. Paulo não está pedindo que seus leitores se tornem simplesmente capazes de expressar verbalmente as grandezas do amor de Deus em Cristo Jesus, nem que compreendam apenas intelectualmente o quão significativo é o amor de Deus no plano da redenção. Ele está suplicando a Deus para que eles possam realmente compreender, através do poder divino, as profundas dimensões desse amor em sua própria experiência pessoal. Então não é simplesmente uma cognição. Eu sei que Deus me ama. Mas é algo vivencial. É algo experiencial. É algo que parte de dentro de você, que você experimentou. Diante disso, deixa eu colocar 2 cuidados antes da gente aprofundar o tema. Primeiro cuidado que eu gostaria de você ter. Cuidado com o abuso experiencial. Cuidado com esse abuso. Se abusar da experiência. Algumas pessoas dependem exclusivamente da experiência, sem filtrá-la através da palavra de Deus. Veja, toda a nossa experiência com Deus deve ser filtrada pelo quê? Pela palavra. Porque você pode ter experiência que não está embasada onde? Na palavra. Então a palavra precisa filtrar toda e qualquer experiência que você tenha. Isso pode... Porque quando ela não é filtrada pela palavra, você pode cair no misticismo, que é perigoso, pois pode resultar em heresia e diversos problemas. A relação divina deve ser prioritária. Devemos compreender nossa experiência à luz das Escrituras, que são perfeitamente confiáveis. Qual que é a medida da minha experiência? Quando eu passo por algo, eu preciso embasar aquilo na palavra de Deus. Então, cuidado. Uma outra coisa, ou seja, a gente não pode abusar da experiência e a gente também tem que tomar cuidado com a rejeição experiencial. A gente tem que tomar cuidado com a rejeição da experiência. Ou seja, alguns têm tanto medo dos abusos da experiência e da obra do Espírito que acabam tendo um problema próprio, ou seja, evitando o Espírito e a experiência. Isso resulta em uma ortodoxia fria
e sem vida. O que eu estou sugerindo para vocês? À luz da palavra de Deus, que nós vivamos de maneira equilibrada. Que tudo aquilo que nós experimentamos de Deus seja comprovado aonde? Na palavra. Sem achismos. Sem achismos. Dos dois lados, porque tem reformado que às vezes fala, eu acho que foi Deus. Quando você fala que eu acho que foi Deus, 98,9% não foi. Tá bom? Vamos dar aqui uma chance para dúvida. Tá? 98,9% não foi, é o seu achismo, é a sua percepção. E a sua percepção está contaminada pelo seu coração, que é pecaminoso. Então você precisa compreender essa realidade. Então, tomando esse cuidado, eu quero convidar você a experimentar mais e mais de Deus, a partir do que Paulo nos ensina com essa oração. Primeiro, veja, saiba que você está seguro no amor de Deus. E oro para que, estando arraigados e alicerçados aonde? Em amor. Vocês precisam estar arraigados. A ideia de arraigados aqui é de profundidade. Ou seja, raízes. E alicerçados é a ideia de construção. Ok? Então vocês precisam ser o quê? Arraigados. Profundidade. A ideia de arraigados tem também a ideia de nutrientes. Da onde você tira o quê? Os nutrientes. Da onde você se alimenta. Então veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você deve alimentar o seu coração no amor de Deus e construir a sua vida aonde? No amor de Deus. Porque é o lugar mais seguro que você tem. É ali que você encontra. Então, a sua vida não deve ser construída nas suas experiências particulares. A sua vida não deve ser construída sobre aquilo que você tem como percepção de sucesso. A sua vida deve ser construída e deve ser nutrida, não por aquilo que as pessoas falam a respeito de você, ou como o mundo dá um rótulo a você. A sua vida deve ser nutrida e construída a partir do amor de Deus, da segurança do amor de Deus. O grande problema é que nós nutrimos as nossas vidas e construímos os nossos sonhos sobre outros pilares. E ao construirmos as nossas vidas e nutrirmos os nossos sonhos sobre outros pilares, nós perdemos, ou melhor, nós não temos absolutamente nada, porque nós estamos construindo sobre um castelo de areia. Ou um castelo de cartas, que a qualquer momento, seja qual for o vento, ela desmorona. O Stott, ele vai dizer o seguinte: o amor deve ser o solo no qual sua vida está enraizada. O amor deve ser o fundamento sobre o qual sua vida é construída. Paulo expressa essa ideia similar em Colossenses capítulo 2, versos de 3 a 7, quando ele diz, arraigados, edificados aonde? Nele. Nele, em Cristo. No amor de Deus, na graça, na misericórdia. Para construir nossas vidas no amor de Cristo, é necessário permitir que nossas raízes se aprofundem nesse amor. Imagine-se então, ou perceba, que a ideia aqui é como uma árvore que cresce e floresce. À medida que as suas raízes, o quê? Penetram profundamente no solo. Da mesma forma, ao nos enraizarmos no amor de Cristo, encontramos força e sustento para a nossa vida a cada momento, seja qual for o momento. Por quê? Porque nós ganhamos uma única consciência de que nós somos amados. E aqui acaba a nossa crise. Qual é a maior crise do ser humano? Ser amado. Essa é a maior crise que nós temos. A maior crise do ser humano é quando ele se percebe não amado.
não encontrado. Por mais peludo que seja o seu coração. Por mais peludo, por mais durão que você seja. Por mais Chuck Norris que você seja. Sabe? A sua crise é uma crise de amor. É uma crise de amor. Por que é uma crise de amor? Porque com o pecado, quando o pecado entra na estrutura da humanidade, nós fomos destituídos. Nós perdemos o quê? A glória de Deus. E na glória de Deus nós éramos o quê? Amados. Então, quando o pecado entra na estrutura da sociedade, você perde aquilo que você mais ansiava, e aquilo que mais buscamos. Nas redes sociais, nós buscamos o quê? Sermos amados. Quando nós temos os nossos filhos, nós buscamos o quê? Sermos amados. Quando nós nos casamos, nós buscamos o quê? Sermos amados. Quando nós nos relacionamos com os nossos amigos, nós buscamos o quê? Sermos amados. Quando nós queremos ser um bom profissional, estarmos numa empresa ou fazermos uma obra social, você deseja o quê? Reconhecimento. Que barra é ser amado, ser admirado. Perceba. O único lugar aonde você encontra realmente isso é em Cristo Jesus e no seu amor. Segundo, conheça as dimensões ilimitadas do amor de Deus. Olha o que diz o texto. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando Paulo diz isso aqui, eu fico pensando assim, o que ele queria dizer com isso? Por quê? Porque nenhum teólogo, nenhum comentarista que eu li chegou a uma conclusão. Mas deixa eu te dizer uma coisa da conclusão que eu cheguei. Tudo bem que eu não sou nenhum, John Stott, Carson, sei lá, ou qualquer outro teólogo que você queira citar. Mas eu vou dizer o que eu cheguei aqui. A minha conclusão de tudo que eu li é o que Paulo está dando para nós, são dimensões reais para a gente do amor de Deus. A pergunta, então, passa a ser: como nós experimentamos as dimensões reais do amor de Deus? Porque ele fala de dimensões reais, Altura, largura, profundidade. São dimensões reais. São dimensões reais que nós construímos um edifício. Nós precisamos dessas dimensões, para a construção de um edifício. Então, diante dessas dimensões reais, para a construção de qualquer projeto, como então nós experimentamos esse amor? Para que ele não seja utópico, para que ele não seja mais uma ideia, para que ele não seja mais uma filosofia, um conceito religioso, mas uma ideia bonita que você olha e fala assim, legal, gostei, mas eu não consigo aplicar. Como que Paulo trabalha isso? A minha resposta está aqui, juntamente com todos os santos. Como que eu experimento o amor de Deus? Dentro da comunidade. Por incrível que pareça. Por isso que Jesus, nos evangelhos de João, vai dizer assim, assim vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem o quê? Uns aos outros. Está aqui a dimensão. É isso que Paulo está demonstrando aos Efésios. O amor não é um conceito filosófico. O amor é real. É dentro de uma comunidade. Por isso que eu disse para vocês, não existe essa possibilidade de você ser um crente virtual. Se você acha que isso é uma possibilidade na sua vida, você está errado. A única forma de você crescer espiritualmente é quando você se envolve em uma comunidade e você serve. É quando você se envolve em uma comunidade e você doa do seu tempo, você doa dos seus recursos, você se preocupa com as pessoas, você entra de cabeça e se relaciona com essas pessoas. É assim que você é moldado. É assim que você experimenta as diversas dimensões do amor de Deus para a sua vida.
É assim que você muitas vezes descobre o seu chamado, a sua vocação. Por exemplo, quem dá a chancela dentro da igreja reformada de que aquela pessoa é uma pessoa chamada ao ministério pastoral? Quem? A igreja. A comunidade. A comunidade. É a igreja que avalia uma pessoa, se ela é chamada ou não. É a igreja que olha para aquela pessoa e diz assim, você tem jeito de pastor. Eu lembro que quando eu comecei, e eu não queria, lembra que eu falei para vocês, né? Eu queria ser rico. O meu projeto era, né? Diferente do projeto que Deus pôs para mim. Mas, quando eu estava ali na comunidade, liderando os jovens, na igreja presbiteriana do Jardim Conceição, uma igreja pequena de bairro, em uma esquina de Campinas. Quando eu estava ali, eu lembro do seu André. Um diácono que tinha a maior mão que eu conheci na face da... Tinha uma mão, cara, o seu André. Tipo, uma mão dele cobria assim a cabeça dos adolescentes, cara. Dava até medo, porque quando o seu André, que era diácono, falava, vambora, cara, ninguém ficava perto, porque todo mundo tinha medo da mão do seu André, mano. Mas é o seguinte, quando o seu André, diante da minha liderança, organizando acampamento, servindo a comunidade, disse assim, Wellington, eu acho que você deveria ser, ou deveria pensar na possibilidade do ministério pastoral. Foi ali que alguém da comunidade reconheceu o quê? Os meus dons. E foi naquela comunidade que eu fui moldado. Porque no dia que eu cheguei para o conselho e falei, olha, eu acho que eu vou ser pastor. Abandonei os meus sonhos de riqueza e vou ser pastor. O conselho nomeou um presbítero chamado José Antônio. Agora, imagina aquele cara mais chato que... Bom, eu vou poder falar agora porque ele não é mais meu presbítero, ele não pode mais me barrar. Mas imagina aquela pessoa assim, chata. Coloque ao quadrado, é o José Antônio. E a primeira coisa que o José Antônio falou para mim, como presbítero, falou assim, viu, o conselho nomeou para eu avaliar você no seu chamado pastoral. Então, a primeira coisa que você vai fazer é enrolar cabo. Eu falei, mas como assim? Não, a primeira coisa que você vai fazer é servir a comunidade nos bastidores. Daí eu fiquei um tempo enrolando cabo na igreja. E o José Antônio vendo se eu enrolava os cabos direitinho. Ele era chato, mano. Ai, se eu não enrolasse os cabos direitinho. Depois de enrolar os cabos, o José Antônio falou assim, viu? Acho que você já está enrolando os cabos direitinho. Né? Separando, deixando guardadinho. Agora, você vai dar aula para as crianças. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha dado aula para criança. E eu nem sabia se eu gostava ou não de criança. Fui eu fazer o quê? Dar aula para criança. E foi isso durante um ano inteiro. Ele passando por diversas áreas da igreja, indo na reunião das senhorinhas, falando com o pessoal, tal, fazendo visita, só para depois ele dizer assim, você tem vocação. Foi na comunidade que eu fui o quê? Moldado. Louvado seja Deus por pessoas como José Antônio. Porque apesar de não serem pessoas, às vezes, que nós gostamos tanto de estar junto, são pessoas que nos moldam. Porque é assim que a comunidade funciona. A comunidade não funciona só com pessoas que você gosta de estar junto. A comunidade funciona com aqueles que você não gosta de estar junto. E essas pessoas que você não gosta de estar junto com elas, o que elas fazem? Moldam o seu caráter. Trabalham na sua vida. Alimentam e nutrem a sua paciência. É assim que Deus faz.
Por isso, então, que eu vou entender o quê? As dimensões reais do amor de Deus. As dimensões reais do amor são experimentadas dentro dos relacionamentos. Por isso, então, que o apóstolo João vai dizer na sua carta: se você diz que você ama a Deus, mas não ama o seu irmão que você, o quê? Que você vê. Você é o quê? Mentiroso. Porque as dimensões reais do amor não podem compactuar com uma mentira, com uma filosofia. Por isso que Paulo, então, ele coloca essas dimensões reais para nós, dentro desse amor. Agora, perceba uma outra realidade. Um amor que excede todo conhecimento. E conhecer o amor de Cristo, que excede o quê? Todo conhecimento. E a ideia de conhecimento aqui é gnosis. A palavra grega para conhecimento mais elevado dentro da filosofia greco-romana. É o conhecimento tangível, é onde o filósofo queria chegar. É onde o discípulo de Platão e Aristóteles queria chegar. Eles queriam chegar no pleno conhecimento, ou seja, na gnosis. Daí olha o que Paulo está dizendo. Que o amor de Deus, que o Evangelho nos dá através de Cristo Jesus, ele excede o quê? O conhecimento. A gnosis. Ele transcende isso. Ele transcende esse conhecimento, porque ele é maior do que o conhecimento humano. Ele supera o conhecimento humano. Veja por que ele faz isso. Primeiro, verticalmente. Precisamos pausar e nos maravilhar-nos com o amor de Deus. E descansar no seu perdão. Conheço muitas pessoas que costumam dizer: eu sei que Deus me perdoou, mas não consigo o quê? Me perdoar. Não consigo me perdoar. E isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, isso aqui é idolatria. Quando você fala que Deus te perdoou em Cristo Jesus, e você mesmo olha para a sua vida e você fala: eu não consigo me perdoar, deixa eu te dizer, você tem um ídolo na sua vida. Você tem um ídolo na sua vida. Veja, se Deus nos perdoou, precisamos seguir em frente. Nós precisamos abrir, nós precisamos quebrar os nossos ídolos. Porque afinal de contas, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado, toda e qualquer dificuldade. Nós precisamos continuar. Ele é a autoridade máxima, não nós. É Ele que decreta o nosso perdão naquela cruz. Quando pensamos que precisamos de algo, ou de algo além do perdão, do todo-poderoso Deus, fica claro que não estamos encontrando a nossa identidade em Cristo Jesus e a nossa vida está fragmentada. Estamos presos em um sistema baseado em obras, em uma religiosidade falsa e tacanha. E por isso nós estamos escravizados. Escravizados aos nossos sentimentos, escravizados às pessoas que nós não perdoamos, escravizados aos nossos erros. O que Paulo está dizendo? Que nós fomos perdoados. Porque o perdão vem diretamente da cruz. É uma ação vertical. Ao mesmo tempo que é uma ação vertical, ele é também horizontalmente. Precisamos experimentar o amor de Deus ao demonstrarmos amor às pessoas que estão ao nosso redor. Então você recebe graça e você doa a graça. Você recebe graça e você doa a graça. Ou seja, você recebe dos céus e você doa às pessoas. Você recebe dos céus e você doa às pessoas. Agora deixa eu te dizer uma última coisa sobre isso. Ele é radicalmente. E por que ele é radical? Porque o mundo não consegue entender o conhecimento do Evangelho. O mundo olha para o Evangelho, e como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, ele olha para o Evangelho e diz que o Evangelho é o quê? Loucura! Loucura! Por que o Evangelho é loucura? Porque o Evangelho, em Cristo Jesus,
Ele traz perdão aonde onde não podia ter perdão. Ele traz restauração aonde não podia haver restauração. Ele é contra a lógica do mundo. É contra a lógica do mundo. Então, por isso que eles olham para o Evangelho, o mundo olha para o conhecimento do Evangelho e não entende o conhecimento do Evangelho. O Evangelho nos leva a viver radicalmente diferente dos padrões do mundo. Por último, desenvolva maturidade ao conhecer o amor de Deus, para que vocês sejam cheios de toda, perceba, plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo conclui sua oração com uma frase poderosa: cheios de toda a plenitude de Deus. Ele deseja que os efésios conheçam o amor de Deus em Cristo, em sua plenitude, para que possam alcançar sua plenitude na maturidade espiritual. Essa ideia de maturidade também é mencionada, por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso de número 13, onde Paulo fala sobre crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus, alcançando a plenitude de Cristo. Como indivíduos, devemos buscar ser cheios do Espírito de Deus continuamente. Porque como igreja, nós recebemos a promessa de que Cristo está no nosso meio. Devemos crescer e amadurecer nele, buscando a plenitude espiritual. Deus está trabalhando em nós para nos tornar o quê? Maduros em Cristo Jesus. A maturidade na espiritualidade cristã não é uma opção, é um destino. Ok? Se tornar alguém maduro, alguém consciente da sua identidade em Cristo Jesus, servir e amar o próximo, se tornar maduro em Cristo Jesus não é uma opção, é um destino. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, porque é um destino. Queria convidar você a 2 movimentos então nessa noite. Primeiro, ampliem sua expectativa de confiança em Deus, pois Ele é capaz de superar qualquer imaginação ou pedido em seus sonhos. Amplie. Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas lembre-se de uma coisa, não para a sua glória, para a glória dEle. Não é para a sua glória. Segundo movimento que Paulo me ensina nessa oração. Abandonem a resistência e abram-se para agir suave e profundo de Deus através do seu Espírito, permitindo que Ele transforme e guie suas vidas de maneira surpreendente. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça nessa noite, pensar um pouco sobre isso que nós conversamos, e aonde o Espírito de Deus falou ao seu coração, e você colocar isso diante dele em oração. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.